Olá pessoal, sou Fernando, sou professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso de professor da Bahia, tá bom? E agora a gente vai entrar no tema conhecimentos interdisciplinares, ok? Previsto no edital e o item linguagem, texto e contexto nos signos verbais e não verbais. Pessoal, esse item é muito grande, a gente vai começar e depois a gente vai gravando sub-itens, ok? Então bora lá conhecer esse item. Então começa pela linguagem. Linguagem é a capacidade que possuímos de expressar nossos pensamentos, ideias, opiniões e sentimentos. Está relacionada a fenômenos comunicativos, onde há comunicação, há linguagem. Podemos usar inúmeros tipos de linguagens para estabelecermos atos de comunicação, tais como sinais, símbolos, sons, gestos e regras com sinais convencionais. Linguagem escrita, linguagem mímica, por exemplo. Num sentido mais genérico, a linguagem pode ser classificada como qualquer sistema de sinais que se valem dos indivíduos para comunicar-se. A linguagem pode ser verbal, usa palavras para transmitir a informação, e não verbal, aquela que utiliza outros métodos de comunicação, que não são as palavras. Dentre elas estão as linguagens de sinais, as placas e sinais de trânsito, a linguagem corporal, uma figura, a expressão facial, um gesto, etc. Outro item, a língua, né? É um instrumento de comunicação sendo composta por regras gramaticais que possibilitam que determinado grupo de falantes consiga produzir enunciados que lhes permitam comunicar-se e compreender-se. Por exemplo, falantes da língua portuguesa. A língua possui um caráter social, pertence a todo um conjunto de pessoas, as quais podem agir sobre ela. Cada membro da comunidade pode optar por esta ou aquela forma de expressão. Por outro lado, não é possível criar uma língua particular e exigir que os outros falantes a compreendam. Dessa forma, cada indivíduo pode usar de maneira particular a língua comunitária, originando a fala. A fala está sempre condicionada pelas regras socialmente estabelecidas da língua, mas é suficientemente ampla para permitir um exercício criativo da comunicação. Não devemos confundir língua com escrita, pois são dois meios de comunicação distintos. A escrita representa um estágio posterior de uma língua. A língua falada é mais espontânea, abrange a comunicação linguística em toda a sua totalidade. Além disso, é acompanhada pelo tom de voz, algumas vezes por mímicas, incluindo-se fisionomias. A língua escrita não é apenas a representação da língua falada, mas sim um sistema mais disciplinado e rígido, uma vez que não conta com o jogo fisionômico, as mímicas e o tom de voz do falante. No Brasil, por exemplo, todos falam a língua portuguesa, mas existem usos diferentes da língua devido a diversos fatores. Dentre eles destacam-se fatores regionais. É possível notar a diferença do português falado por um habitante da região Nordeste e outro da região do Sudeste do Brasil. Dentro de uma mesma região, também há variações no uso da língua. No estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, há diferenças entre a língua utilizada por um cidadão que vive na capital e aquela utilizada por um cidadão do interior do estado. E ainda existem as fontes culturais. O grau de escolarização e a formação cultural de um indivíduo também são fatores que colaboram para diferentes usos da língua. Uma pessoa escolarizada utiliza a língua de uma maneira diferente da pessoa que não teve acesso à escola. Tem os fatores contextuais. Nosso modo de falar varia de acordo com a situação em que nos encontramos. Quando conversamos com nossos amigos, não usamos os termos que usaríamos se estivéssemos discursando em uma solenidade de formatura.
Tem os fatores profissionais. O exercício de algumas atividades requer o domínio de certas formas de língua, chamadas línguas técnicas. Abundantes em termos específicos, essas formas têm um uso praticamente restrito ao intercâmbio técnico de engenheiros, químicos, profissionais da área de direito e da informática, biólogos, médicos, linguistas e outros especialistas. E fatores naturais. O uso da língua pelos falantes sofre influência de fatores naturais, como idade e sexo. Uma criança não utiliza a língua da mesma maneira que um adulto. Daí falar-se em linguagem infantil e linguagem adulta. Pessoal, no próximo vídeo eu dou continuidade. A base de informação é a apostila Novos Concursos. Então, um abraço, até a próxima.